Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos então à fase final do ciclo de desenvolvimento da cultura do tomateiro, na fase reprodutiva. A fase reprodutiva vai ter um início marcado pelo aparecimento das inflorescências, certo? Que é o estágio denominado de floração. E para cultivares com hábito de crescimento indeterminado, a emissão de folhas vai prosseguir concomitantemente à emissão de flores, num chamado ritmo plastrocrômico médio de 3:1. O que quer dizer isso, pessoal? A cada 3 nós vamos ter uma inflorescência. Basicamente assim. Então, nessa fase reprodutiva, o que eu posso pontuar para vocês? Que as plantas, elas são de dia neutro, ou seja, vão ter o seu florescimento independente do comprimento do dia. As inflorescências, que são do tipo racimo ou cacho, são compostas por flores hermafroditas, e essas flores apresentam 5 pétalas amarelas, bem características da família Solanácea, e elas têm as anteras rodeando o estigma, formando um cone. Porém, o que a gente pode pontuar? Né? Que a polinização, ela geralmente se dá através do processo de autopolinização, já que a gente tem todas as estruturas necessárias para isso presente nas flores, tá? E essas flores são autocompatíveis. Porém, gente, para que a liberação do pólen ocorra, é necessário que haja uma vibração das anteras. Essa vibração, ela pode se dar tanto através do vento ou de insetos polinizadores. Tudo bem até aí. Porém, se a gente vai falar em cultivo em ambiente protegido, onde a circulação do vento e a presença de polinizadores é mais restrita ao natural, né? Nós podemos ter problema com insuficiência na polinização. Outra coisa que vai interferir nessa fase é a questão do uso de agrotóxicos, especialmente os inseticidas, que vão, obviamente, interferir na atividade desses insetos polinizadores e, portanto, prestem atenção, quando a gente for utilizar esses inseticidas, o ideal é que a gente evite o período da manhã, que seria o período do dia em que as abelhas e outros polinizadores apresentam uma maior atividade de visitação nas plantas. Muitas vezes se utiliza vibradores artificiais, chamado de electric bee, ou abelhas elétricas, para fazer esse serviço, mas aí ele é bastante oneroso, que ele tem que ser feito com delicadeza e planta a planta. Outra questão que pode ser utilizada, ainda vou voltar aqui na questão da polinização, são os assopradores, esses de varrer folhas, né? Que podem ser utilizados para movimentar essas flores, especialmente quando as plantas são cultivadas dentro da estufa. Então, aqui, voltando, né, nessa imagem que eu apresento para vocês, eu trago ela para mostrar o efeito da presença de insetos polinizadores na cultura do tomateiro. Então, o que vocês devem observar aí? Que nós temos uns frutos à esquerda, que foram frutos produzidos por flores visitadas por abelhas, tá certo? E à direita nós temos aí um fruto oriundo de flores não visitadas por esses polinizadores. Então, o que acontece? A gente vai produzir, mas a qualidade da produção é menor.
que a gente vai ter um número de sementes menor, né, formado, e isso vai influenciar no tamanho do fruto e no peso do fruto e, por fim, na produtividade. E, de novo, né, como eu disse para vocês, apesar da estrutura floral do tomateiro facilitar o processo de polinização e de os cachos sofrerem movimentação pela ação do vento e das práticas culturais, como, por exemplo, a desbrota e o amarril, mesmo assim, a polinização pode ser insuficiente devido à natureza do grão de pólen do tomate, que é bastante pegajoso, tá? Então, se nós temos, além da falta de polinizadores e falta de vento, nós temos uma condição de alta umidade relativa do ar, que torna esse pólen mais pegajoso ainda, ele vai ter uma maior dificuldade de movimentação, né? Ele vai ficar mais aderido e vai ter maior dificuldade de chegar ao estigma. Então, em estufa, vamos voltar, onde eu tenho acesso mais restrito aos insetos polinizadores, onde a circulação do ar é deficiente, eu posso, então, fazer o uso daqueles aparelhos que eu comentei com vocês, o Electric Bee, que é uma abelha elétrica, um vibrador dos cachos, né? Ou mesmo dos assopradores. Mas cuidado, né? Se eu for usar um assoprador, eu tenho que cuidar muito se eu não tenho doenças, como, por exemplo, oídio e míldio dentro da estufa, senão eu vou fazer uma dispersão dessas doenças no interior da estufa, tá? E se eu tenho também alguma praga que pode ser dispersada por esses assopradores, cuidado, né? Porque daí ele vai acabar alastrando o problema para plantas sadias. O ideal aí seria fazer flor por flor, ou usando a Electric Bee, ou batendo essas flores, sacudindo essas flores. Certo, pessoal? Vamos adiante. O que mais que eu queria que vocês prestassem atenção em relação à fase, ao estágio de floração? A posição do estigma em relação às anteras. Então, aqui eu trouxe duas imagens para vocês, tá? Onde uma nós temos o estigma no interior e outra nós temos o estigma para fora desse cone de anteras, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Nas cultivares onde o estigma situa-se fora do cone, como aqui, né, que vocês estão vendo nessa imagem B, a taxa de alogamia, ou seja, de polinização cruzada, vai atingir valores mais elevados. Essa característica, no entanto, ela é encontrada apenas em algumas espécies selvagens de tomateiro, que são autoincompatíveis também, né? Veja só os recursos da natureza, né? Para evitar a autopolinização. E também algumas cultivares um pouco mais primitivas. Nesse caso, o intuito é geralmente facilitar a polinização cruzada. Porém, com o tempo, o tomate foi sofrendo modificações e melhoramento, tá? Sofrendo aí alterações evolutivas, e a seleção no tomateiro visou melhorar justamente a capacidade de pegamento do fruto. E para isso, o que se fez? Diminuir a dependência dessa polinização por inseto e por vento. Então, dessa forma, os programas de melhoramento buscaram reduzir a altura do estilete, empurrando o estigma para dentro desse cone, né? O que tornou as cultivares modernas mais autógamas, em contrapartida, né? As mais antigas eram mais alógamas. Outra coisa que vai influenciar
negativamente na fase de florescimento é a ocorrência de, eu coloquei aqui, ó, gente, temperaturas elevadas, que pode causar uma desordem fisiológica e empurrar o estigma para fora do cone, né, de estruturas masculinas, e essa protusão do estigma, aí sim, vai dificultar o processo de polinização, vai tornar, novamente, né, a planta mais dependente de alogamia e menos autógama, o que daí pode resultar naquele desenvolvimento de frutos com qualidade inferior, conforme a gente viu na imagem anterior. O que mais que eu gostaria de pontuar para vocês, tá? Que a inflorescência do tomateiro, que é do tipo cacho ou racemo, que eu já comentei, ela pode ser simples, ela pode ser bifurcada ou ela ainda pode ser ramificada, certo? O tipo simples é o que ocorre com maior frequência na parte inferior da planta, ou seja, a primeira inflorescência normalmente é desse tipo, tá? Porém, as condições ambientais, vejam bem aqui que eu pontuei para vocês, as condições ambientais durante o período da floração, elas podem resultar na alteração do formato da inflorescência. Ou seja, a ocorrência de baixas temperaturas vão favorecer a bifurcação e a ramificação das inflorescências, e a ocorrência de altas temperaturas, acima de 32 graus, podem resultar no abortamento de flores. Então, vejam como o tomate, apesar, né, de não ser sensível ao fotoperíodo, ele é bastante sensível às questões de temperatura, especialmente na fase de floração. E, obviamente, né, pessoal, quanto mais bifurcado e maior o número de floretes dentro dessa inflorescência, menor vai ser o tamanho dos frutos, porque a gente vai ter mais drenos competindo entre si pela questão dos fotoassimilados. Seguindo o baile, tá? O que a gente deve fazer de práticas de manejo nessa fase, né? No estágio de floração, na fase reprodutiva, estágio de floração. Então, nós temos uma prática de manejo denominada capação ou desponte, que eu coloquei em esquema ilustrativo aqui para vocês, e uma imagem mostrando o que seria essa prática de manejo. Então, ela é realizada exclusivamente em materiais indeterminados, certo? E ela vai consistir na eliminação da gema terminal, que no caso das plantas com hábito de crescimento indeterminado é uma gema vegetativa, tá? Com essa poda, a gente vai ter um maior controle do crescimento da planta e o estabelecimento do número de cachos por planta, o que vai garantir frutos mais graúdos, tá? Todas as cultivares de crescimento determinado dispensam esse tipo de manejo. Não é necessário fazer. Então, nós entramos no último estágio dentro da fase reprodutiva, que seria a parte da frutificação e maturação dos frutos. Então, vamos lá. Para que inicie o crescimento do fruto, é necessário, então, que ocorram condições adequadas para fecundação, ou seja, para a germinação do pólen, a chegada, né, do pólen até o estigma, a germinação desse pólen no estigma, o crescimento do tubo polínico, depois a fertilização do óvulo e, por fim, o crescimento do fruto. Para isso, o que a gente precisa? Temperatura entre 21 e 30 graus durante o dia, temperaturas levemente mais frescas
durante a noite, entre 15 e 21 graus, tá? E aqui, ó, gente, só para pontuar para vocês, ocorrência de temperaturas acima de 32 graus podem formar os chamados frutos ocos. Em relação ao crescimento do fruto na planta, vocês lembram que eu mostrei uma inflorescência para vocês e comentei, né, que o amadurecimento ele começa da região proximal em direção à parte terminal da inflorescência. Do mesmo modo, os frutos na região proximal do cacho vão tender a ser maiores do que os frutos posicionados mais distalmente. Quanto à maturação dos frutos do tomateiro, nós podemos afirmar, né, que o padrão respiratório dos frutos do tomate é climatérico, ou seja, são frutos que é possível realizar a colheita antes do estágio final de maturação, porque eles conseguem concluir a maturação depois de colhidos. O fruto vai se tornar maduro de 35 a 60 dias após a antese, de acordo com a cultivar e a condição ambiental, especialmente a temperatura do ar, que é o que mais rege aí a questão de crescimento e desenvolvimento do tomate. E nesse estágio de maturação de frutos, nós vamos ter temperatura ótima entre 20 e 24 graus. Sendo que acima de 30 graus a gente vai ter um quadro de maturação como esse aqui, né? Que nós vamos ter problemas na formação do licopeno, formando o chamado ombro amarelo, e também problemas em relação à firmeza do fruto. Então, temperaturas altas causam esse problema. Só que daí eu gostaria de relembrar para vocês a questão nutricional do tomate, né? Que tanto temperaturas acima de 30 graus vão formar esse problema de má coloração, quanto a deficiência do potássio, né? Visto que o potássio é um elemento exigido em uma quantidade relativamente grande para a cultura, e ele é essencial para a síntese do licopeno, e em caso de ocorrência da deficiência do potássio, nós vamos ter problemas relativos à coloração do fruto. Além disso, né, o potássio vai tornar o crescimento da planta mais lento, as folhas mais velhas vão apresentar aquele amarelecimento e até necrose das bordas, e o fruto vai também apresentar falta de firmeza. O teor de potássio no solo, a taxa de lixiviação do potássio, calagem excessiva, enfim, né, altos teores de cálcio, magnésio e também da amônia no solo vão afetar a disponibilidade do potássio. Então, não é só a presença do potássio, e sim a disponibilidade desse elemento para a planta que deve ser verificado, tá? Normalmente se faz as adubações em cobertura com o sulfato ou com o cloreto de potássio, certo? Então, aqui mais uma prática de manejo que é importantíssima nessa fase, né, de frutificação e maturação, é a desfolha, tá? Aqui, do mesmo modo, essa desfolha ela é indicada para as plantas com hábito de crescimento indeterminado, que são, essa imagem eu trago para vocês aqui na estação experimental da Isla, se eu não me engano, eu tirei essa foto, né, que mostra a desfolha da planta. Então, por que é recomendada a desfolha? Então, nós temos uma relação muito interessante, né, entre a produção dos frutos e as folhas que estão abaixo dele,
né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a colheita desse cacho aqui, né? E, por exemplo, nós vamos ter o desenvolvimento de um outro cacho nessa altura, essas folhas que estão abaixo do cacho colhido, elas não têm mais função de fonte na planta, elas se tornam apenas drenos, então elas devem ser eliminadas. Essa eliminação vai aumentar de forma geral o arejamento da planta, evitando então a formação de doenças no bacheiro da planta, vai aumentar a eficiência fotossintética da planta, e isso vai, de uma forma geral, facilitar o controle de pragas e doenças em todo o dossel, tá? A desfolha, ela é sempre realizada de baixo para cima, devendo se retirar apenas as folhas abaixo do cacho já colhido, pessoal. Então, imaginem que nessa florzinha aqui nós temos um cacho já colhido. Então, depois dele colhido, eu elimino essas folhas, assim como vocês estão vendo na imagem que eu trago ao lado. O que mais que nós devemos fazer de prática de manejo nesse momento da planta? Raleio de frutos. O objetivo do raleio de frutos é diminuir a competitividade por assimilados entre os frutos dentro do mesmo cacho. Eu vou deixar apenas aqueles com maior potencial de crescimento, que são aqueles mais próximos, né, a haste principal da planta. E, de preferência, eliminar os que estão mais no ponteiro da inflorescência. Aí vocês vão me perguntar, quantos frutos eu devo deixar por cacho? Aí eu respondo para vocês, depende. Depende da cultivar. Então, para aquelas cultivares do grupo Santa Cruz e italiano, nós deixamos em torno de 6 a 8 frutos, tá? No caso dessa imagem aqui, eu tenho um tomate italiano, certo? Isso nos cachos inferiores da planta, tá? E quanto mais eu vou subindo aqui na planta, os cachos superiores eu vou raleando mais. Aí, em vez de deixar de 6 a 8 frutos, eu vou deixando de 5 a 6 frutos. Porque eles também, conforme a planta, né, vai subindo na altura da planta, eles vão perdendo o potencial produtivo. Já para os frutos do grupo Carmen, eu deixo em torno de 4 a 5 frutos nos primeiros 3 cachos, e dali para cima eu vou deixando de 3 a 4 frutos. A técnica do raleio, quando ela é corretamente adotada, ela vai fazer justamente uma alteração nessa questão fonte e dreno, e vai aumentar a produtividade, porque aumenta o tamanho e peso médio dos frutos. E vocês sabem que para hortaliças não interessa também só o peso, né? Mas também a qualidade e a apresentação desses frutos. E como que a gente faz para colher? Então, o ponto de colheita ele vai depender muito da proximidade do mercado consumidor. Então, se eu estou no mercado mais próximo, eu consigo colher os frutos mais maduros. Se o mercado é mais distante, eu consigo colher mais verde, tá? Só não posso colher totalmente verde. Eu tenho que começar... Eu posso colher quando os frutos começam a mudar de cor, algo como isso aqui, tá? Disso aqui para frente. Aqui, se ele tá totalmente verde, ele não vai conseguir amadurecer depois. Então, eu diria, né, que dessa faixa até essa faixa aqui estaria adequado. O fruto muito maduro, ele vai ter pouca durabilidade pós-colheita, e também ele está muito mole, e ele pode, então, sofrer danos mecânicos, até mesmo na disposição nas gôndolas, né? Amassar e virar molho de tomate. Beleza, pessoal?